Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 7. No versículo 7 de João, capítulo 15, diz assim: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim, diz Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, ou pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? A igreja do Senhor fala muito sobre fé, até porque a base da nossa salvação é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé foi o meio pela qual o Senhor nos intermediou, nos reconectou com o Pai, e através do sacrifício de Jesus, Ele derramou sobre nós a fé, pois a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. A fé é um presente, dom quer dizer presente. Deus nos presenteou com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é a nossa base de vida espiritual. No entanto, muitas pessoas, por não conhecerem a vontade de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo vindo aos cultos, mas por não manterem uma intimidade com Deus e com a sua palavra, falam de fé, declaram fé, dizem sobre fé, determinam sobre fé, profetizam sobre fé, mas a grande questão é: que tipo de fé você está vivendo? Uma fé sólida, bíblica e de acordo com a vontade de Deus, ou uma fé ilusória, criada pela sua própria imaginação? A fé do tipo de Deus, a fé em Deus, a fé que vem de Deus, ela reproduzirá resultados. É o que a Bíblia chama de frutos. Ela dará frutos, ela dará resultado. E muitos cristãos, por não conhecerem corretamente o princípio da fé, agem como aquela pessoa que está jogando na loteria ou em outro tipo de jogo, e elas saem de suas casas e dizem: eu vou fazer uma fezinha hoje. E depois que elas jogam, elas dizem: eu tenho fé que eu vou ganhar. Muitos estão vivendo esse tipo de fé. A mesma fé do mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade ou do vosso entendimento, para que experimenteis, para que o quê? Experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? A fé, ao mesmo tempo que ela é acessível, porque Deus nos presenteou, ela precisa de uma busca correta do seu sentido completo para que ela se manifeste em nossas vidas. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, eis aqui o segredo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiser, ou pedireis, ou pedir o que quiserdes, como diz algumas traduções, diferente da outra, e vos será feito.
Geralmente, com esse tipo de fé que vem do mundo, nós invertemos este versículo e, sem que conscientemente entendamos o que estamos praticando uma fé ilusória, nós dizemos o contrário deste versículo. Nós começamos ele de trás para frente. Eu vou pedir tudo o que quiser, o Senhor há de fazer por mim, e assim eu vou me dedicar mais a Ele, e com isso conhecer mais a vontade dEle. Não funciona assim. Mesmo que você conscientemente não fale isso, mas se você estiver agindo assim, esta fé não produzirá resultados. Porque a fé que vem de Deus é o contrário do que você praticamente está compreendendo. Você tem que estar em Cristo. Isso significa uma perfeita e íntima comunhão com Jesus. Você precisa conhecer a vontade de Jesus. Você precisa conhecer e andar com Jesus no seu dia a dia. Se você estiver em mim, Jesus está dizendo, se você compreender a minha vontade, se você conhecer a minha vontade, que está nas minhas palavras, e as minhas palavras estiver em você, aí sim, você vai pedir o que quiser e vos será feito. Compreendem? Então, a nossa fé é baseada no que Deus diz ao nosso respeito. Repitam comigo, a nossa fé é baseada no que Deus diz ao nosso respeito. O que Deus diz a respeito de você? Quais são as promessas de Deus para você? As promessas de Deus se encontram de duas formas. O principal lugar onde estão as promessas de Deus é a palavra dele. Amém? A palavra de Deus está contida as promessas de Deus que necessitamos para tudo que diz respeito à vida e à piedade, diz o apóstolo Paulo. Nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, a nossa vida de comunhão com Deus. Então a palavra de Deus é a base sólida que nos informa a vontade de Deus, e esta palavra, ela precisa estar em nós. Amém? Ela precisa permanecer, porque o sentido de estar aqui é permanecer. Nós precisamos estar em Cristo e a sua palavra permanecer em nós. Ela não pode vir por um momento e depois ir embora. Nós não podemos estar em Cristo por um momento e depois deixá-lo e seguir o nosso próprio caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós precisamos andar pelo caminho que é Jesus. Ele é chamado de vereda da justiça em Salmos. Ele é o caminho. Muitas vezes nós estamos um pouco em Cristo. Quando chegamos à igreja e prestamos atenção à palavra e cantamos, levantamos os nossos braços, declaramos palavras de amor, e aí nos despedimos dos irmãos e vamos embora, e agora tomamos o nosso próprio caminho. Isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo é um ato contínuo de conhecê-lo e de estar mais próximo dele em todos os momentos. As palavras dele precisam estar em nós, e para nós estarmos nas palavras dele e permanecermos nela, nós precisamos conhecer através da leitura e da meditação. Se você deseja algo e busca a Deus para receber, você deveria certificar-se primeiro se esta é a vontade dele para a sua vida. Se você busca
algo da parte de Deus, você deveria certificar-se primeiro através da sua palavra, se aquilo que você deseja, se aquilo que você quer, está de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a base da nossa fé. Nós não podemos ter uma fé perfeita se quisermos algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Antes do pedir o que quiserdes, como diz o texto, devemos lembrar que precisamos estar em Cristo e a sua palavra está em nós. Josué, ele disse, o Senhor falando para Josué, ele disse, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E então serás bem-sucedido. Amém? Ou então serás próspero. Meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Você não pode meditar na palavra de Deus se você lê-la de qualquer maneira. Tem pessoas que se preocupam de ler a Bíblia toda. E elas orgulhosamente falam, eu já li a Bíblia 3, 4 vezes. Mas a palavra de Deus, se não for lida com amor e com a direção do Espírito Santo, você estará lendo literatura. Você estará lendo história. Você estará lendo a biografia de alguém. Tem pessoas que são muito boas em falar a história de Israel, porque leem. Tem pessoas que gostam de falar muito as histórias dos homens de Deus. A literatura, a biografia, mas não passam disso. É melhor que você leia pouco e medite com cuidado, com o acompanhamento do Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra qual é a tua vontade. O Espírito Santo me mostra o que esse trecho quer falar. Me mostra qual é a tua vontade, Senhor. Quando o Senhor falou com Isaías a respeito deste assunto, o que o Senhor estava se referindo? O que eu posso extrair? O que eu posso aprender a respeito desta passagem? Muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu não consigo compreender a Bíblia. Claro, você só pode compreender a Bíblia se você estiver lendo de acordo com o Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que o Espírito e a palavra é um. Então você não pode ler a Bíblia. Uma pessoa que talvez tenha o domínio da hermenêutica, né, que é a interpretação de texto, que consiga entender aquilo que lê e fazer uma exegese do assunto, tal pessoa pode ler e pode até ter uma boa palavra a respeito da Bíblia. Mas isso não significa que o Espírito Santo está contribuindo para que ela entenda a vontade de Deus. Portanto, é necessário que você aprenda a ler a palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo. Amém? Pedindo que o Espírito Santo te conduza naquilo que você está lendo. E você não pode ler de qualquer maneira. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, eu vou pedir tudo o que quiser, amém, glória a Deus. Não, você precisa meditar e pedir que o Espírito Santo te conduza naquilo que Ele realmente deseja que você seja edificado.